Botar coisa aqui que não quer. Essa é minha sardinha, mas é porque tem coisa pesada. Então, mulher, põe aqui. Vitória, vem. Tá. Vai lá, põe aqui. Pega o pão. Aqui, põe o pão. Pode colar. Eu vou pôr minhas coisas aqui de volta. Eu quero escada média. Esse momento que a gente convida. Tem um saladinho de milho. E vai fazer bifinho lá pra comer. É comida de casa para nós. Tá bom. Vou comer não. Você vai pra lá daqui a pouco? Vou fazer o carapinho. Ah, vai fazer agora? Vai fazer agora. Mas vai, menina, a Bia tá fazendo agora, tentando pra comer eu entendo, porque eles agradecer o meu pão de cada dia, depois eu faço qualquer coisa. ele está grudado no região. Na minha aldeia eu quero rabiar, na minha aldeia eu quero rabiar. Pancararé, pede licença, Pancararé, pede licença. Na minha aldeia eu quero rabiar, na minha aldeia eu quero rabiar. Sou rei de batalha, sou rei
rei de batalha. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. Machacali pede licença. Machacali pede licença. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. Sou rei de batalha. Sou rei de batalha. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. E os Baçu pede licença. E o Baçu pede licença. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. Sou rei de batalha. Sou rei de batalha. Na minha aldeia quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. Cariri-chocó pede licença. Cariri-chocó pede licença. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. Sou rei de batalha. Sou rei de batalha. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. Pancararu pede licença. Pancararu pede licença. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. Sou rei de batalha. Sou rei de batalha. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. E o Timbira pede licença. E o Timbira pede licença. Na minha aldeia quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. Sou rei de batalha. Sou rei de batalha. O Guajajara pede licença. O Guajajara pede licença. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. Sou rei de batalha. Sou rei de batalha. Na minha aldeia quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. O Juruá pede licença. O Juruá pede licença. Na minha aldeia quer rainha. Na minha aldeia ele quer rainha. Sou rei de batalha. Sou rei de batalha. Na minha aldeia eles querem rainha. Na minha aldeia eles querem rainha. E o Emerson pede licença. E o Emerson pede licença. Na minha aldeia ele veio rainha. Na minha aldeia ele veio rainha. Sou rei de batalha. Sou rei de batalha. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. Uma curti pede licença. Uma curti pede licença. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. Sou rei de batalha. Sou rei de batalha. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha. Na minha aldeia eu quero rainha.
justamente no dia 27 de outubro de 2017, né? Nós, né, representantes dessa aldeia multiétnica, muitos já não estão aqui, né? Então, já saíram fora da aldeia, né? Mas a gente estava nos preparando, né? Nos organizando para fazer a retomada desse território. Então, tem muitos representantes hoje que não estão morando mais nessa aldeia, né? Já saíram dessa aldeia, estão cada um no seu lugar, né? Não era mais estar. Mas tem muitos deles que estão aqui desde a retomada. Por exemplo, o Timbira, né? O povo Timbira, desde quando pisou aqui, hoje está com 7 anos que ele permaneceu aqui, como representante do povo Timbira, né? Pancararu também, né? Desde quando entrou aqui, está desde o começo da retomada. Então, se tem muitos povos que estão aqui hoje, que fizeram parte da retomada, que estão aqui há 7 anos lutando por esse território da aldeia multiétnica. E dizer que a aldeia multiétnica, ela é um sonho de todos nós. Esse sonho nasceu mais ou menos em 2001. Né? Quando eu, como pertenço ao povo Tupi-Guarani do estado de São Paulo, vim do litoral, vim da minha aldeia mãe, a aldeia chamada Aldeia Bananal, fica localizada no município de Peruíbe. E aí eu falo também que essa aldeia, quando se fala do estado de São Paulo, é a aldeia mais antiga de todo o estado de São Paulo. Essa aldeia tem mais de 300 anos de história, na qual meu povo vive até o dia de hoje lá ainda. Na qual minha família, eles estão espalhados por todo o estado de São Paulo. São os Tupi-Guarani, são os Tupi, são os Guaranis, são os Terena, são os Caigangue, os Krenak e os Guarani, Tupi-Guarani, Krenak, Terena e Caigangue. Né? Caigangue, são 5 povos, né? Que habitam aqui há muitos, enfim, desde 1500, né? E aí quando fala de Pancararu, Pancararu é lá de Pernambuco, vieram para a cidade de São Paulo, né? Quando fala de Pancararé, vem lá do estado da Bahia para São Paulo. Quando fala de Iguaçu, vem lá do estado de Alagoas para São Paulo. Isso desde a década de 50, né? Quando fala do povo Machacali, vem lá do estado de Minas para a cidade de São Paulo. Quando fala do Guajajara, ele vem lá do Maranhão para o estado de São Paulo. Quando fala do Timbira, vem lá do Maranhão também para o estado de São Paulo. Quando fala do Cocarixocó, vem lá também de Alagoas para o estado de São Paulo. Né? Vieram aqui em busca de uma vida melhor. Infelizmente, naquela época dos anos 50, né? Dos anos 50, dos anos 40, a vida deles não era fácil lá. Então eles vieram para a cidade de São Paulo para procurar uma vida melhor. E aí aqui eles vivem mais desde a década de 50. Nessa grande cidade, chamada cidade de São Paulo, cidade de Guarulhos, assim por diante. Região metropolitana de São Paulo. E durante esse ano todo, eles sempre assim procuraram ter uma vida digna. E muitos deles moravam o quê? Muitos deles moravam e moram ainda em área de risco, lá na cidade, onde não tem condições nenhuma. E aí na qual a gente enquanto um povo, enquanto um grupo, a gente começa a se organizar a partir de 2000. A partir de 2000 a gente começa a se organizar com o povo. E aí, o sonho deles é o meu sonho. Porque imagine cada povo que está aqui hoje nessa aldeia, tem que dançar o seu toré. Tem que ir lá para a sua aldeia de origem, dançar o seu toré, ou então praticar a sua espiritualidade, ou então praticar uma parte de cura. É muito longe. É na qual começamos a se organizar para poder o quê? Criar uma aldeia. E o governo anterior, os governos anteriores, eles nunca falaram para nós que aqui em Guarulhos tinha terra para nós. Que Guarulhos não tinha zona, não tem zona rural. Como é que pode uma cidade tão grande como essa, cidade de Guarulhos, falar que não tem zona rural? Sendo que a gente andando pela cidade, andando pela região periferias, né? Longe da cidade, a gente vai ver que existem várias regiões que é a zona rural. E a cidade fala assim, aqui não tem zona rural. Falava para nós. E aí era muito, quando o governo falava assim, não tem área rural para vocês, então para nós era uma coisa assim muito
difícil falar assim, vai ter um território para a nossa cidade de Guarulhos. Mas a gente nunca desistiu. Foram anos e anos e anos que a gente realizava o encontro em Guarulhos e sempre essa reivindicação era para o território. Era para uma terra. E o governo falava, não tem terra para vocês. Porque aqui não tem área rural. Até que em 2017, no ano de 2017, mudou o governo, né? Mudou o governo, mudou a gestão. Como está para ser mudado agora de novo. Hoje, a partir das 5 horas da tarde, tem mudança na cidade de Guarulhos de novo. Como acontece em 4 anos, o governo muda. Se muda o governo, muda tudo. E aí acontece, aí foi quando nós pegamos, mudou o governo. Eu, como representante da cidade de Guarulhos naquela época, em 2017, eu representava essa cidade, oficialmente, né? Representava toda essa cidade de Guarulhos, perante o governo municipal. Eu era o representante oficial dessa cidade. Aí eu marquei uma audiência lá no Paço Municipal, na qual muitos representantes foram lá, indígenas. Por exemplo, Paulo Vassu foi lá, que é um grande amigo meu. Pancararu foi também, representante lá também. Foi um representante de etnia, Paço Municipal. Pancararu, Pancararé, Vassu, Caimbé, foi também naquela época. Isso foi em 2017 já. E aí, foi quando o governo municipal falou assim, ó, designou 3 pessoas do governo dele, falou, ó, eu quero que você deixe, faça o levantamento em Guarulhos, um território para o meu povo indígena. Isso foi o que o prefeito falou em 2017. Coisa que nós nunca tínhamos ouvido um governo falar para nós aqui em Guarulhos. Aí a partir daí, essas 3 pessoas, que não vou citar nome, né? Não vou citar nome porque é um nome comprometedor, né? Um aposentou, outro continuou trabalhando, né? E uma outra foi para outra cidade. São 3 pessoas que fizeram parte dessa história para nós, do governo. Que fizeram todo o documento, fizeram todo o projeto para nós e chamou nós para apresentar. Mas antes de apresentar, eles trouxeram nós aqui. Então nós descemos ali Perona, né, por cima ali, ó, por cima do Rodanel. Estava em obra na época ainda. Estava bem precária a obra ainda, estava no início. E aí nós chegamos olhando, demos de cara com essa terra. Nós temos foto registrada. As pessoas que sabem assistir. Tem foto, nós temos foto guardada. Né? E aí nós olhamos para essa terra aqui para baixo, como se eu estivesse aqui, nós olhamos para baixo, assim, lá de cima. Aí nós falamos, é essa que a gente quer. A partir daí, o pessoal do governo saiu daqui, dessa terra, e voltaram, né? Na segunda-feira começaram a elaborar o projeto. O projeto é de 50 moradias, que é 50 famílias, cabe aqui dentro. O projeto é para uma escola indígena, o projeto é para uma posto de saúde indígena, o projeto é para um CRAS indígena, e o mais importante, o projeto é para a questão da sustentabilidade, que é duro para nós, porque nós não queremos sair daqui para trabalhar lá fora. Nós não queremos sair daqui da nossa aldeia para trabalhar fora da nossa aldeia. Nós queremos trabalhar dentro do nosso território. Com artesanato, com dança, com palestra, com plantio. Queremos viver a terra. Como é a nossa vida, nossa terra, nossa aldeia, é onde nós nascemos, onde nós crescemos. Então lá na nossa aldeia nós vivemos dessa forma. Nós não precisamos sair da nossa aldeia para trabalhar lá fora. E aqui não é diferente. Então quando fala assim um projeto, a questão da sustentabilidade, para nós é uma coisa muito importante, porque ia gerar o quê? Ia gerar emprego para essas pessoas que iam morar aqui dentro. Então o projeto desse território é a coisa mais linda. É a coisa mais linda, como falei ontem, falei sexta. Para quem conhece esse projeto, para esse território. Só vou pedir licença rapidinho. Alguém tem um mob branco? Carro mob branco? Tem um carro lá em cima que está com os vidros abertos. Tá? Pode continuar, ó. Então assim, para quem conhece o projeto dessa terra aqui, é a coisa mais linda. E temos que trabalhar em cima desse projeto. Quando fala de 50 moradia, é para todos que moram aqui dentro. Não é só para uma etnia. É para todos os moradores dessa terra.
Quando fala de um posto de saúde, é para todos que habitam aqui dentro. Quando fala de uma escola indígena, é para todos que habitam aqui dentro. Quando fala da questão da sustentabilidade, é para todos que residem aqui dentro, que queira viver a cultura. Que queira viver a cultura. Caso contrário, vai trabalhar na cidade. Mas quem quer viver a cultura, vai viver aqui dentro. E é por isso que nós lutamos por isso hoje. Quem está aqui dentro hoje, né? Está aqui hoje, nesse momento, é o que está lutando por isso. Para que isso se torne realidade. E aí nós percebemos, toda essa proposta do projeto, que não havia nada em processo para que o governo municipal pudesse dar a concessão dessa terra para nós. A concessão que é um documento, a prefeitura doando essa terra para nós, né? E aí, a partir desse documento, ia ser construído tudo isso que eu falei para vocês. Aí, ó, nós descobrimos o quê? Descobrimos nesse mesmo momento, nesse processo, que não tinha nada no processo para que a prefeitura pudesse legalizar essa terra. E aí nós falamos assim, e agora? Vamos fazer o que na nossa vida? Foi quando nós tínhamos um espaço ali no Vila Rio, que se chama Centro de Referência na Cultura Indígena. Era uma obra igual essa daqui que a gente estava construindo lá, ali no Vila Rio. Num parque, se chama Parque City. Então no Parque City tinha um espaço nosso, que se chamava Centro de Referência na Cultura Indígena. Né? Chamava Quaraã-Uerá. Aí o governo tirou nós desse espaço, né? Tirou desse espaço, e nós ficamos sem o espaço. E ela prometeu que ia dar um outro maior para nós. Prometeu que ia dar um outro espaço para nós. E aí, quando nós vimos que não tinha nada no processo para a gente poder pisar aqui dentro, e nós resolvemos fazer isso, estava justamente no mês de agosto, que aconteceu o encontro dos povos indígenas de Guarulhos. Por esse encontro acontece em Guarulhos todos os anos. E reúne nós aqui da cidade de Guarulhos, né? São Paulo, outras regiões metropolitanas e as aldeias do estado de São Paulo. A aldeia do Litoral Sul, a aldeia do Litoral Norte, a aldeia da capital e do Vale do Ribeira. Nós reuníamos 300 indígenas todo ano. Era o que fazia o encontro acontecer e a política acontecer também. E aí foi quando nós organizamos para trazer todo esse pessoal do litoral, 300 indígenas. Foi a última vez que a gente conseguiu trazer 300 indígenas para a cidade de Guarulhos, foi em 2017. Última vez. Não conseguimos mais dar para cá, trazer o pessoal das aldeias, para fazer esse movimento caminhar. E aí, aconteceu o encontro em Guarulhos, e aí foi em agosto. Começamos a preparar a retomada desse território. Por que eu falo retomada? Porque muitas pessoas falam assim, mas os índios invadiram a terra em Guarulhos. Os índios não invadem nada. Nós só ocupamos o que pertencia ao nosso povo. E aqui era território do povo tupi. O estado de São Paulo era tupi. Guarulhos era território tupi. Eu falo com tanta certeza porque o próprio hino da cidade fala dos tupi. O hino da cidade de Guarulhos fala tupi. Então, se o próprio hino da cidade fala tupi, então aqui pertencia aos meus ancestrais que passaram. O povo do Auá. E aí foi quando nós começamos a se organizar para fazer a retomada. Foi fácil? Não foi fácil. Porque foi várias reuniões, né? Era reunião de manhã, era reunião de tarde, era reunião de noite. Como é que a gente ia entrar aqui? Porque a gente não tinha, não sabia o que podia nos esperar aqui dentro, né, Pedro? Não sabia. Aí tem um galera também que acompanhou o processo. Enfim, a maioria acompanhou esse processo de retomada. E aí nós não sabíamos como que ia fazer para entrar, porque o que tinha aqui dentro? Aqui era tudo mata fechada. Vocês não fazem ideia como é essa aqui em 2017. Isso aqui era mata fechada. Tanto é que teve gente que entrou aqui, e entre os meses saiu, porque com medo. Porque essas árvores aqui, quando chovia e ventava, elas baixavam assim, ó. Como era tudo fechado, então o pessoal, quem não aguentou, fugiu, foi embora. Por quê? Não era para ficar aqui mesmo. Com medo, né? E a gente que não tem medo ficou. E aí nós, quando foi, nos organizamos. E aí, como eu só tenho eu aqui de Tupi-Guarani, e os demais é do Nordeste, eu falei só, o que vocês decidirem, eu tô com vocês. Né? Aí só decide o dia e a hora. Para poder o quê? Acionar a FUNAI.
A FUNAI é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Né? Acionar a FUNAI, porque a gente precisa de garantia a nossa permanência aqui dentro. E também garantir, também, sabe o que mais? O Ministério Público Federal de Guarulhos. Então, na mesma hora que a gente preparou a retomada, na sexta-feira, eu elaborei um documento, né? E acionei a FUNAI. Na época, o nosso coordenador era o Cristiano. Era o Cristiano, que era o nosso coordenador da FUNAI. Eu avisei, Cristiano, a gente vai entrar na terra, cara, e dá pra ser do seu apoio. Ele falou assim, ó, Auá, pode entrar que eu vou garantir a segurança de você lá dentro. Aí ele falou, você acionou o Ministério Público? Auá, falei, acionei o Ministério Público já, que era o doutor Rogério na época. Acionei o doutor Rogério e o doutor Guilherme. Acionei mesmo, tipo documento. Estamos entrando e queremos segurança. Mas não deu outra. Nós entramos aqui na sexta-feira, né? Entramos na sexta-feira, à tardezinha. Quando foi na segunda-feira, o Chicote começou a instalar aqui dentro. Sexta-feira começou a dar a polícia militar, começou a dar a polícia ambiental, começou a dar o pessoal do Rodanel também na época. E aí, os que aguentou ficou, né? Porque na segunda-feira, nós investigamos havia um processo de reintegração de posse. Onde o governo do estado vinha pedir reintegração de posse. E nessa reintegração de posse, foi muito bom para nós. Porque nós não sabíamos a quem pertencia essa terra. Não sabia a quem pertencia esse território. E não sabia também o tamanho. Né? O tamanho. O que acontece aí? Foi muito bom a questão da reintegração de posse, porque nós não sabíamos o tamanho desse território. Não sabíamos. E quem pertencia. Foi quando, lá em cima, lá na entrada, lá, entre a aldeia Vassu e a aldeia Mutiete, tinha uma plaquinha lá. Nessa plaquinha, tinha uma matrícula. E nessa matrícula, vinha lá a reintegração de posse. Através daquela matrícula, a gente começou a bater em vários cartórios em Guarulhos. E aí nós descobrimos que essa terra, ela pertencia para Guarulhos. E não à prefeitura. E descobrimos também que essa terra, ela tinha o quê? Ela tinha 276 mil metros. 276 mil metros. Quando falaram para nós que era menos, né? Falaram que era 180 e poucos mil metros, né, Guaxa? A prefeitura falou para nós que era 180 mil metros. Mas aí no primeiro documento do cartório estava lá 276 mil metros. E era uma área da que pertencia para Guarulhos. Que há pouco tempo a prefeitura tinha passado para Guarulhos. E aí nós começamos, a partir desse documento, nós começamos a tentar provar para o Estado que essa terra não pertencia ao Estado, e sim a prefeitura para Guarulhos. E quem tinha que pedir a integração de posse era ou a prefeitura de Guarulhos ou a Guarulhos. E começamos a bater. E foi quase 5 anos de briga, o Estado. Né? Nós, enquanto indígena, aí o Ministério Público, o FUNAI e o CIB, que nos apoia aqui dentro. E aí tem outros parceiros nossos, que também apoiam nós também, nessa causa. O Projeto Xingu apoia a gente. Enfim, tem um monte de parceiros que apoiam a gente. Né? Para permanecer aqui dentro. E quando foi agora, há 2 anos atrás, a gente teve uma grande vitória. A reintegração de posse foi suspensa. Então hoje, o que a gente está comemorando hoje, né? É um dia muito importante para nós. A gente teve uma grande vitória aqui dentro, que hoje a nossa aldeia, ela não tem nenhum processo de reintegração de posse. A gente pode chegar aqui, ó, dormir e acordar em paz. Né? Isso para nós é uma grande conquista, porque é diferente de antes. Antes nós estávamos aqui embaixo, aqui, dormindo aqui, ó, quando era 6 horas da manhã, olha, os policiais estão lá em cima, aqui em cima. Aí a nós aqui, ó, estava aqui embaixo, aqui, correndo lá para cima. Aí quando o pessoal estava lá em cima, ó pessoal, o policial está lá na Benjamin Honeycutt. E a nós vindo aqui lá para Honeycutt. Porque nós ficávamos aqui embaixo, aqui, ó. A nossa retomada foi aqui embaixo. Quando o Pedro falou que vai passar com vocês depois, vocês conheceram a nossa retomada, então nós ficávamos no meio ali, no meio.
onde nós corria lá para cima, quando tinha polícia, corria para lá, enfim, corria, sabe? Corria igual gente grande, para não deixar os policiais descer. E barrava eles, barrava, né? A guarda municipal também é minha. Então, aí quem fala, então é geral, entendeu? Então ele sofreu durante muitos anos, né? Muitos anos. E até que, quando foi um ano mais ou menos de retomada, a gente decidiu que haveria o quê? Haveria divisão de espaço. Divisão de espaço. Né? E na qual essa divisão de espaço, o lado de lá, onde tem um lago, lá do lado de lá, ficaria Baçucocau e Pataxó. Ficaria Baçucocau e Pataxó. Mas com acesso livre. Com acesso tudo livre. Então tá tudo documentado isso aí, tá? Do lado de lá tem um lago lá, e do lado tem uma trilha que todos nós teríamos acesso. Direito de ir e vir, né? E aí do lago para cá, ficou para nós, ficou Tupi-Guarani, Guajajara, Caibé, Timbira, Chucuru, né? Enfim, várias etnias. Mas Jacareí ficou para cima. Jogou para cima. Foi uma forma de a gente barrar também que os pessoal de lá de cima não descesse. O não indígena. Né? Então nosso combinado, nosso trato, eu falo, tudo que é combinado que é trato não sai caro. É que nós fizemos aqui para cima, barrasse que a comunidade não descesse. Não descesse para não desmatasse a floresta. Então nós subimos. Lá para cima. Conseguimos barrar o pessoal. Barramos mesmo, uma vez. Aí o pessoal não desceu mais. E aí, pensar, há 2 anos atrás, ele inicia aqui, ó. Nossa aldeia inicia dessa árvore para cima. Então ela sai cortando aqui, ó. Se olhar bem, pega lá em cima lá. Pega praticamente, vai lá perto do portão dos Vassucos. Ela sobe aqui, ó. Então daqui para lá pertence a Praubaru, onde nós poderíamos viver. Essa parte até lá o Rodanel pertence ao Estado. Onde tinha um projeto do Rodanel, que está terminando, e tinha um projeto do Ferranel. O Ferranel ia passar aqui, ó. Ia passar aqui. Esse Ferranel ele vinha lá de Caeiras, ia até mais ou menos Barro Feio. Era um projeto do governo anterior, do Estado. E aí teve a mudança de governo também, mais uma vez. Né? E aí desse lado aqui, antes morava Chucuru e Pancararu. Aí devido ao Estado vir cobrando, enquanto os Pancararu que estão aqui hoje, eles foram para lá. Foi Pancararu e Chucuru. E essa área ficou toda desocupada, sem poder fazer nada, durante mais de 2 anos. Agora o governo do Estado mudou, né? A gestão mudou. Nessa mudança, nós tivemos uma grande conquista dentro do Estado. Nós criamos uma coordenação de políticas públicas para os povos indígenas. E a coordenação ela é indígena. Na qual o coordenador nosso hoje, ele chama Cristiano Quiridiu, da aldeia Renascer de Ubatuba, que é o meu primo. E aí, através dessa coordenação, o que aconteceu? Ele está ligado dentro da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Então nós marcamos uma reunião com ele, entre março e abril, para que pudesse resolver a nossa situação da aldeia. Que nós não tínhamos acesso. Por exemplo, um dia como hoje, era impossível vocês descer para cá. Vocês não desciam para cá dia de hoje. Porque ia ter que descer por uma trilha. E essa trilha era super arriscada. A senhora cair e se machucar. Isso foi... sabe quanto? Abril, né? Abril. Maio, junho, agosto, setembro, outubro. Tem 6 meses atrás. Há 6 meses atrás, a senhora não podia descer aqui. E nem você podia descer também, com criança. Porque era trilha. Onde você descia lá de cima da Benjamin, até aqui, ó. Então você não conseguia acessar a aldeia multiétnica. A aldeia multiétnica, por mais que seja na cidade de Guarulhos, mas era uma aldeia praticamente isolada. Era isolada, porque você não conseguia descer.
Vocês fazem ideia do que é isso? E nós passávamos por isso quase 7 anos. O Caramuru sofreu um acidente. Para nós levar o Caramuru daqui lá para cima, nós tínhamos que colocar ele num carrinho de mão, sair levando ele. E assim por diante. Se a pessoa que ficasse doente, era muito difícil para tirar para fora. Porque nós só tínhamos uma trilhazinha para andar. Né? Então, nós sofremos muito aqui dentro. E aí, com essa mudança que teve, né? O Ministério Público cobrando também, né? O Ministério Público, sim, cobrando. O Estado, enfim, cobrando. E aí, teve essa mudança. Aí, o Cristiano teve aqui, teve a FUNAI aqui, e sofreu também, porque foi barrado pelo Rodanel. Tiveram que mostrar o crachá para poder andar no Rodanel. Porque isso não tinha acesso, a gente era isolado. Né? A gente era isolado. A aldeia Montiel, ela era isolada. Era uma aldeia isolada. Não tinha contato. Né? Então, aí o Cristiano esteve aqui, levou a nossa demanda lá para o Estado, né? Para a Secretaria de Justiça e para a Secretaria de Infraestrutura do Estado de São Paulo. Foi quando marcaram a reunião lá para nós. Foi no dia 24 de março, né? 24 de março. Marcou a reunião lá em São Paulo. E aí saiu aqui uma comissão de 4 indígenas. 4 indígenas e mais um CIMI. 4 dias foi lá. Lá no centro de São Paulo, lá pro lado do Itabibi. Chegamos lá, fomos bem recebidos pelo secretário de Infraestrutura, pelo secretário de Justiça e também pelo nosso coordenador, Cristiano. E aí nós conversamos com ele, explicamos a nossa situação para eles, a nossa necessidade. E aí, porque a gente não pode fazer mais nada lá. E agora? E aí foi quando o secretário de Infraestrutura falou assim, ó, eu vou mandar para vocês uma patroa. Eu nem sabia que era patroa, uma máquina, bem grandona, né? Para abrir a estrada para vocês lá. E aí foi quando eu disse, falou, ó, mas vai ter uma reunião lá dentro. E essa data marcada, 24 de abril. 24 de abril foi marcada a reunião aqui dentro dessa aldeia aqui, ó. O secretário de Justiça e Cidadania, com o secretário de Infraestrutura e toda a comissão do Estado, aqui dentro. E o pessoal da Via Ápia, que hoje assumiu o Rodanel. Marcou o dia 24 de abril. Só que nós saímos lá da secretaria, nós achamos que o quê? Achamos que nós ia esperar a reunião no dia 24 acontecer para poder iniciar alguma coisa para nós. Mas vocês veem como Deus é na nossa vida? Não demorou 10 dias, o pessoal da Via Ápia procurou nós aqui dentro. Ó, eu quero procurar aqui o Auá e a Jaciara. Foi? Auá e Jaciara, que a gente foi bater lá, né? Procurar o Auá e a Jaciara. A gente quer marcar aqui onde vai abrir a estrada para vocês aqui, ó. A gente ia marcar para vocês onde vai passar o burro para vocês aqui. Mas já. E aí demorou, tipo, enfim, quando foi no dia 24 de abril, o dia da reunião que teve aqui dentro, com o Estado, né? Com o Estado, com a Prefeitura, toda a comitiva, a nossa estrada estava aberta. Até aqui, ó. Nossa estrada estava aberta. E também o mais importante, já deram início a fazer o nosso muro de proteção, de segurança. Então, por isso que eu falo assim, hoje, para nós aqui, para a Aldeia Mundiética, é um momento muito importante para comemorar. Porque a partir também dessa reunião que teve com o Estado, o próprio Rodanel falou assim, ó, esse muro para dentro, pertence à Aldeia Multiétnica. Foi quando nós resolvemos também fazer a retomada desse espaço. Mas fazer o quê? Construir espaços culturais. Né? Porque a gente fazendo espaços culturais aqui, fica fácil para as pessoas visitarem, né? Não é? Porque imagina se subir essa ladeira aqui, né? Pra cima. Dia de chuva. Nem precisa dizer dia de chuva. Como eu falei, é muito perigoso, né? Então a gente ocupando esse espaço aqui embaixo, aqui, ó, com parte cultural da aldeia, a gente pode fazer o quê? Pode explorar bem, não pode? Você pode vir de chuva com essa criança. Você pode brincar à vontade, não tem perigo. Mas se tudo aqui pra cima, ia ser muito difícil a gente fazer uma atividade na época de chuva, né, com tempo ruim. Então para nós foi uma grande conquista. Então hoje para nós é o momento de festejar. Né? Começou sexta-feira e encerra hoje. Né? Mas enfim, agora também em novembro vai acontecer o primeiro encontro da juventude indígena na Aldeia Multiétnica. Tá? Então a Aldeia Multiétnica está se organizando para ser
o modelo, na verdade, das aldeias do estado de São Paulo. Que as aldeias do estado de São Paulo, aldeia Guarani, aldeia Tupi, aldeia Caigangue, que é Terena, eles fazem encontro da juventude, né? Então nós, como estamos dentro do estado de São Paulo, a gente está se organizando como aldeia multiétnica para realizar agora em novembro, o primeiro encontro da juventude indígena. Tá bom? Então vai ser uma coisa muito importante a juventude participar, por quê? Porque nesse encontro da juventude vai ter uma discussão política, né? Mas é uma discussão construtiva. O que os jovens, o que nossos jovens querem? Né? O que nossos jovens querem para esse território? O que nossos jovens querem? Lógico, ela tem o quê? Ela tem mais ou menos 17 nascentes. E essas nascentes, elas caem no Rio Cabo Sul. E essa trilha ecológica, na verdade, é uma área de preservação permanente. Isso é uma área de APP. Isso faz parte da aldeia multiétnica. Tá? Então, esse nosso território, ela tem 276 mil metros, mas desde já ela teve ampliação. Tá? Ela teve ampliação de território. Então, assim, a aldeia multiétnica, ela tem uma grande área hoje para estar explorando a parte ecológica da aldeia. E por quê? Nós temos muitos pés de araucária aqui, na nossa parte da multiétnica. Além de ter as araucárias, tem muitas nascentes também, e a gente tem que mostrar para as pessoas a importância. É importante preservar a nascente. Porque é importante preservar a água, né? Porque a água ela é vida. A água é tão importante para nós, ser humano, vou falar de nós, ser humano, que o nosso corpo, ele é 70% de água. Não é isso? Nosso corpo é 70% de água. Então, por isso que é muito importante preservar as nossas nascentes. Aqui mesmo, naquele canto do muro, nós temos uma nascente, né? Uma nascente. Aquela nascente ali, ela é uma das mais importantes da aldeia. É uma das mais importantes da aldeia. Onde esse muro ia matar aquela nascente. Onde nós se organizamos, falando, não vai matar essa nascente. Então nós fizemos desviar aquele muro. Aí na qual está sendo feito ali, é um pequeno laguinho, né? Pequeno laguinho, uma pequena fonte, né? Uma pequena fonte, onde nasce a nascente, né? Onde nasce a nascente. Aí ela joga na outra fonte maior, né? Essa fonte maior ela enche e joga para outra maior. Então vai ter 3, né? Vai ter a fonte pequenininha, onde nasce a água, a outra maior, onde ela joga, e a outra grandona, né? E ali se chama flores que nascem na rocha. Vai ter um nome lá, tá bom? Se chama Potuitá. Potuitá, que são flores que nascem na rocha. Porque essa nascente, a gente quando estava no Pantanal, a minha esposa aqui, ó, a gente foi lá na época, né? E a água batia aqui, ó. Tão cristalina que era, onde o rodarão matou. Ele matou lá, nasceu aqui, ó. Vê como é que é as coisas? E a água é tão pura, tão pura, tão pura, que qualquer um pode beber. Tá bom? Já foi feito já uma análise, né, das águas daqui. Todas as águas estão boas para beber. Todas. Tá bom? Vamos ramear. O Nadal chegou. Vaja. Tá. Ó, gente, vamos fazer o toré, fazer a dança, né? Vamos fazer a trilha cultural. A trilha cultural vai passar no espaço Pancararu, tá? Vai passar no espaço Guajajara, vai passar no espaço Pancararé e no espaço de memória, tá? Tá bom? Tudo bem? E depois retorna pra cá.
Eu vou te dar meu celular aqui. Eu sou o guerreiro e vou pra matar. Eu sou o guerreiro e vou pra matar. Lá no alto daquele pé de terra, aonde eu vejo a galera voar. Lá no alto daquele pé de terra,
Aonde eu vejo Araranguá, vai o canto restará. É lindo de muita beleza, vai o canto restará. É lindo de muita beleza, mas não podemos destruir as coisas da natureza. Mas não podemos destruir as coisas da natureza. Eu sou o Deus e vou cantar. Eu sou o Deus e vou cantar. Onde eu vejo Araranguá, lá no alto daquele aonde eu vejo Araranguá, olha o canto dessa arara, é lindo de muita beleza. Olha o canto dessa arara, é lindo de muita beleza. Mas não podemos destruir a coisa da natureza. Nós não podemos destruir as coisas da natureza. A nossa força vem da mata, e juntos somos um. A nossa força vem da mata, e juntos somos um. Com meu maracá, eu vou cantando na floresta. Com meu maracá, eu vou cantando na floresta. Agradecendo a Deus e salvando a minha terra. Agradecendo a Deus e salvando a minha terra. Amerito pão, cadê a Ramitu? Amerito pão, cadê a Ramitu? A nossa força vem da mata, e juntos somos um. A nossa força vem da mata, e juntos somos um. Com meu maracá, eu vou cantando na floresta. Com meu maracá, eu vou cantando na floresta. Agradecer a Deus e salvando a minha terra. Agradecer a Deus e salvando a minha terra. Aumento pão, aumento pão, a nossa força vem da mata, e juntos somos um. A nossa força vem da mata, e juntos somos um. Com meu maracá, eu vou cantando na floresta. Com meu maracá, eu vou cantando na floresta. Agradecer a Deus e salvando a minha terra. Agradecer a Deus e salvando a minha terra. Aumento pão, aumento nossa força vem da mata, e juntos somos um. Com meu maracá, eu vou cantando na floresta. Com meu maracá, eu vou cantando na floresta. Agradecendo a
Machacari, pede
licença, na minha beira eu quero caminhar, na minha beira eu quero caminhar. Sou rei de batalha, sou rei de batalha, na minha aldeia eu quero caminhar, na minha aldeia eu quero caminhar. O Juruá pede licença, o Juruá pede licença, na nossa aldeia ele veio caminhar, na nossa aldeia ele veio caminhar. Se ele tem licença, se ele tem licença, na minha aldeia ele veio caminhar, na minha aldeia ele veio caminhar. E vamos todos caminhar, e vamos todos caminhar. Vamos fortalecer a nossa história, fortalecer a nossa história. E vamos todos caminhar, e vamos todos caminhar. Fortalecer a nossa cultura, fortalecer a nossa cultura. E vamos todos caminhar, e vamos todos caminhar. Fortalecendo a nossa identidade, fortalecendo a nossa identidade. O cacique saia do mato, o cacique saia do mato, o céu volta de pena, cacique, venha dançar, tocar de pena, cacique, venha,
Hey,